Pessoal, bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, sou a Jimena. Para quem me conhece, né? Estou um pouco mais magra. Né? Olhem só, estou pensando aqui por onde eu vou começar. Né? Sim, sempre de improviso. Né? Olhem só, vamos começar com direito material do trabalho, até porque qualquer lesão aos trabalhadores no país, isto vai acabar refletindo e escoando no processo judiciário laboral, certo? Então, nada que vai ser dito aqui vai ser novidade para vocês. Me parece que nesse instante, o mais importante é que vocês mantenham-se calmos, porque vocês já se prepararam aí ao longo do curso, certo? De forma clássica, pessoal, o objeto nuclear do direito material do trabalho, assim como o processo judiciário laboral, sempre foi a nossa clássica relação de emprego, né? Aquela relação de emprego que é uma relação de fato, se desenvolvendo no mundo fático e que o ordenamento jurídico, num dado momento, observa aí esta relação de fato e acaba inserindo para dentro do mundo jurídico. E aí nós temos aquele conceito clássico, relação de emprego, uma relação de fato e de direito. Esta relação de emprego, este vínculo empregatício, se forma com dois sujeitos, o empregador, que está definido no artigo 2º, e o empregado, assim definido no artigo 3º da Consolidação, que data de 1943. E aí nós sabemos que para poder marcar uma questão que venha a ser uma relação de emprego, deve este empregado ser necessariamente pessoa física, não é isto? Que ele presta os seus serviços de forma subordinada, de forma não eventual e recebendo pagamento de salário, né? Pois bem, nós sabemos então que se ausente um dos elementos, nós não estaremos mais diante de relação de emprego. Nós estaremos diante de uma espécie de relação de trabalho. E aqui quem me conhece sabe, eu saio do direito do trabalho e vou para o processo de trabalho. Só que no processo do trabalho se amplia a competência em razão da matéria em 2004 pela emenda constitucional número 45. E aí nós temos que sempre foi da competência da Justiça do Trabalho dirimir conflitos decorrentes de relação de emprego. A partir de 2004, o Judiciário Trabalhista passa a ter competência para dirimir controvérsias decorrentes de relação de trabalho. Então, cuidado aí. Competência em razão da matéria e das pessoas, artigo 114 da Constituição Federal, lembram-se disso? E aquelas súmulas que ao longo dos encontros eu fui pontuando para vocês. Então, assim, relação de emprego e relação de trabalho terão os seus conflitos apreciados na Justiça do Trabalho. E aí eu acabei de definir relação de emprego, falei sobre relação de trabalho e já puxei a primeira matéria, o primeiro ponto de processo do trabalho, que veio a ser com relação à competência em razão da matéria e das pessoas. Pois bem, só que esta relação de emprego, pessoal, ela vem a se instrumentalizar ou se exteriorizar em algo que a própria CLT de 43 nominou como sendo de contrato individual de trabalho. Lembram-se? Artigo 442 da CLT. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. E aí nós sabemos que existem formas de pactuação, lembram lá do artigo 443? O contrato de emprego ele poderá ser pactuado de forma verbal ou por escrito, de forma expressa ou de forma tácita, e a duração poderá ser por prazo indeterminado ou por prazo determinado. Vocês estão lembrando das regras do capítulo do contrato. Pois bem, só que o que mais nos interessa para essa prova da OAB, e que eu já pude pontuar nessas últimas provas aí da FGV, eles adoram questionar acerca das principais obrigações deste contrato de emprego, que vem a ser o elemento da onerosidade, que se demonstra, se exterioriza através da contraprestação salarial, e o artigo lá da CLT específico sobre remuneração diz que remuneração
é a contraprestação. Porque quais são as principais obrigações desta relação de emprego? O empregado presta o seu labor. E esta prestação de labor, nós adentramos num dos institutos mais importantes, e é o que tem aparecido na primeira etapa de vocês da prova. Não só a remuneração, que é a contraprestação do empregador para com o seu empregado, mas nós adentramos na seara da duração do trabalho. Se eu pudesse pontuar a prova de vocês de primeira etapa, eu diria o seguinte: os dois grandes institutos que vêm nas questões de direito do trabalho: remuneração e duração do trabalho, pessoal. Por que eu disse para vocês que são as principais obrigações? Porque qual é a principal obrigação do empregado? Prestar labor, trabalhar. E este trabalho se dará dentro de uma jornada de trabalho. Lembram-se disso, né? Então, qual é o conceito de duração de trabalho? Qual é o conceito de jornada de trabalho? É aquele lapso temporal, é o período temporal em que o empregado necessariamente presta labor ou está à disposição. Lembram-se disto? E este estar à disposição, nós temos uma espécie de jornada de trabalho no nosso país, nominada de jornada de sobreaviso, e que foi transformada em uma súmula do TST, de forma relativamente recente, que, se não me falha a memória, é a súmula 428 do TST, que dispõe acerca do regime ou jornada de sobreaviso. Lembram-se dessa jornada, pessoal? Então, assim, se eu pudesse dizer para vocês, nas últimas provas desta banca, os dois grandes institutos que se mostram presentes na prova de vocês é remuneração, e aqui eu chamo a atenção para uma coisa, que é a questão da equiparação salarial, tem se mostrado como questão nas últimas provas de primeira etapa. Lembrando, falarmos sobre equiparação salarial é falarmos em duas coisas. Na CLT, artigo 461 da CLT e súmula número 6 do TST. Tá? Então, falarmos em equiparação salarial é falarmos no 461 da CLT e na súmula 6 do TST. Pois bem, acerca desta equiparação salarial, não caiu, mas eu chamo a atenção, pessoal, para aquele pagamento de salário que poderá ser feito não só por dinheiro, em pecúnia, mas também em utilidades. Lembram-se? E aí uma atenção para o artigo 458 da CLT. Por que isto? Na verdade, quais são as utilidades que são consideradas como salário in natura? Caput do 458, tá? E aí eu chamo a atenção para a lista que nós encontramos de incisos que estão dispostos no parágrafo 2º do mesmo artigo 458 da CLT, que são utilidades, que são bens ou serviços fornecidos aos empregados no nosso país, mas que mesmo assim não são considerados como no conceito de salário in natura, traduzindo, salário em utilidades. Outra observação que eu faço, de olhos nas provas últimas, né? Esquecendo os 10 anos de seccional gaúcha fazendo nossa prova, esquecendo a CESP e pegando só essas últimas provas da FGV, porque é a prova que vocês vão enfrentar amanhã. Eu diria o seguinte, pessoal, caiu uma questão na prova retrasada que era com relação à redução salarial. Então, vê bem, por isso que eu disse que os dois grandes institutos que estão sendo mostrados para vocês nas últimas provas para a FGV é acerca de duração do trabalho, né? E aqui eu chamo a atenção para a jornada itinerante, lembram-se da clássica súmula de número 90 do TST, né? Espécies de jornadas de trabalho como uma última revisão, e também com relação ao Instituto da Remuneração. E aí lembrando, remuneração e equiparação salarial, e também com relação ao chamado salário in natura. E por que eu chamo a atenção disto? É possível reduzir salário de empregados no Brasil?
Não, só através dos instrumentos da chamada negociação coletiva. E aqui, além do direito individual, além do processo do trabalho, eu atento para o direito coletivo do trabalho. Não deixem aí de se lembrar quais são os mecanismos, quais são os instrumentos da chamada negociação coletiva. Convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. E que, inclusive, nessas últimas provas foi exigido dos candidatos as respectivas definições. Lembram-se? Então, trocando por miúdos, é possível, vamos aproveitar o link e pegar os maiores institutos que estão presentes. Remuneração e jornada de trabalho. É possível se reduzir salário? É possível se reduzir jornada de trabalho no nosso país? A partir de 1988, no artigo 7º, inciso 13 da Carta Magna, é possível, através de convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho. E veio uma questão exatamente assim: é possível reduzir salário? Não, hipótese alguma, sim. A partir da Constituição de 88, artigo 7º, inciso 13, é possível redução salarial e questão de se elastecer a jornada de labor através de convenção, acordo. Lembrando, convenção nós encontramos em ambos os polos de negociação coletiva sindicatos. Sindicato de categoria profissional e sindicato de categoria econômica, diferentemente do acordo coletivo de trabalho. No acordo coletivo de trabalho, tu só tens a presença do sindicato dos trabalhadores. E não existe sindicato representando a classe dos empregadores, pessoal. Cuidem com isso. Gimena, onde é que eu observo essas definições? Na própria CLT, pessoal. E ao longo dos encontros eu dizia, questões sobre convenção, acordo coletivo, do 611 ao 625. Essas definições que eu falei de convenção e de acordo, vocês encontram no artigo 611 da CLT. Pois bem, acerca disto tudo, eu ainda chamo a atenção de vocês para a questão das formas de ruptura do contrato de trabalho. Então, vê bem, qual é a sequência? Se forma um vínculo empregatício, empregado e empregador, eles têm as principais obrigações, que é a prestação de labor dentro de uma respectiva jornada de trabalho, e nós temos como contraprestação a esta obrigação a contraprestação salarial. Só que este contrato de emprego, pessoal, chega num certo momento, ele morre, não é isto? Ele morre ou desencarna, como queiram chamar. E aí a CLT chama isto de rescisão do contrato de trabalho, lá do artigo 477 até o artigo 486, todos da CLT. E aqui eu chamo a atenção porque isso a FGV exige de vocês conhecimento acerca das chamadas faltas graves. Faltas graves cometidas pelos empregados, a saber, artigo 482 da CLT, e que dará uma extinção de contrato de trabalho na chamada modalidade de despedida por justa causa. Se acontecer uma falta grave cometida pelo empregado, aquelas arroladas no 482 e que vocês sabem, ato de improbidade, ato de insubordinação, ato de indisciplina, etc., este empregado no nosso país, entende-se que ele cometeu falta grave e ele será despedido por justa causa. E de verbas resilitórias, ele só terá direito a saldo de salários e férias vencidas, se houver, acrescidas de um terço constitucional. O restante das verbas resilitórias, ele não tem direito à percepção. Só que, em contrapartida, o nosso texto consolidado também fez previsão. E se o empregador cometer falta grave, daquelas que estão arroladas agora no artigo 483, ele será despedido? Não, porque o empregado não detém o poder de mando, o poder de comando nesta relação de emprego. Mas haverá uma extinção, uma ruptura do contrato de trabalho. Qual é o nome desta espécie de ruptura, pessoal? Hein?
rescisão ou despedida indireta do contrato de trabalho, certo? E aí, neste caso, o empregado vai receber todas as verbas resilitórias ou rescisórias. Quais são as verbas que ele teria direito, hein? Saldo de salário sempre, férias vencidas e proporcionais, ambas sempre acrescidas do terço constitucional, 13º salário ou gratificação natalina. Que mais? Ele vai receber o que, pessoal? 40% sobre os depósitos fundiários. Ele vai poder sacar estes mesmos depósitos fundiários e ele vai ter direito a oferir que outro direito trabalhista? Seguro-desemprego. Tá? Então ele recebe tudo. Acabei de pontuar quais são as verbas resilitórias e que muito cria pânico na segunda etapa, porque para saber elaborar uma petição inicial não tem mistério. Basta que vocês saibam qual é a espécie de extinção do contrato de trabalho para poder ver quais são os pedidos que vocês vão fazer na petição inicial, certo? Então aqui vai a dica. Segunda etapa da OAB em trabalho, o processo do trabalho não é difícil. O conhecimento que vocês devem demonstrar e estudar se preparando num curso de segunda etapa é o conhecimento com relação aos institutos do direito material ao trabalho. Quais são os pedidos de uma inicial trabalhista? Hein? A forma de uma petição inicial ela é facílima. Basta que vocês acompanhem no artigo 840 da CLT, que já vamos passar agora. Só quero encerrar o direito do trabalho agora, o direito material. Certo, pessoal? E aí nós temos a ruptura deste contrato, que eu chamo a atenção porque a FGV, nessas últimas provas, tem exigido conhecimento de vocês acerca das faltas graves cometidas por ambos os sujeitos, certo? Vou dizer para vocês que nas provas da FGV de primeira etapa, o que eles têm concentrado em questões de direito material ao trabalho são questões acerca de duração do trabalho, e aí eu mencionei algumas espécies de jornada, não esqueçam da jornada noturna, né? Da jornada de sobreaviso que eu havia mencionado, da jornada em itinere ou itinere, que nós temos inclusive uma súmula do TST importantíssima, que é a de número 90 do TST, né, que dispõe quando é que é configurada esta jornada itinere. E o outro grande bloco seria o bloco da remuneração aí. E aí chamando a atenção porque tem se mostrado presente nessas provas de primeira etapa a exigência de conhecimento acerca de equiparação salarial. E os requisitos de equiparação, repetindo novamente, vocês encontram lá no artigo 461 da CLT e na súmula número 6 do TST. Pois bem, só que aqui eu me refiro a uma relação de emprego se dando nos moldes do primado um dos principais princípios de direito, princípio geral de direito, e que deveria estar presente no direito do trabalho, e que deveria estar presente nas relações dos nossos cotidianos, relações profissionais, relações pessoais e relações amorosas, que é o princípio da boa-fé. Pela ausência de boa-fé dos sujeitos contratantes, seja o empregado ou o empregador, nós vamos acabar gerando reflexos na seara de processo de trabalho. Se empregado e empregador cumprissem de boa fé as suas respectivas obrigações nesta relação de emprego, nós não teríamos sequer uma reclamação trabalhista tramitando no nosso país. Só que nós encontramos a má-fé de ambos os sujeitos. E esta má-fé faz com que os empregados acabem ajuizando reclamatórias trabalhistas. E aí eu dou início à revisão de processo do trabalho. Falarmos em processo do trabalho é termos como ponto de partida a espécie de reclamação
Como é que será proposta essa reclamação trabalhista? E aí eu chamo a atenção para o artigo 840 da CLT. Cuidado! Dá para se propor uma ação trabalhista, o mais comum, de forma escrita, mas é possível se ajuizar de forma verbal. Não é o mais comum na nossa praxe, nos nossos cotidianos atuais, mas o texto consolidado, no que diz respeito ao processo do trabalho, primou sim e consagrou o princípio da oralidade. Tanto é assim que, se propor uma reclamação trabalhista, pode ser proposta esta lide de forma verbal. Basta que vocês olhem lá o artigo 840, parágrafo 2º da CLT. Quando a CLT diz que é possível para a empresa reclamada apresentar a sua defesa, estou dizendo agora o artigo 847 da CLT. Esta defesa, e que nós acabamos conhecendo como apresentação de contestação, ali o legislador do texto consolidado primou e consagrou o princípio da oralidade também. O que diz? A defesa poderá ser apresentada pela reclamada de forma verbal dentro de um lapso temporal de 20 minutos, pessoal, certo? Nós teríamos as propostas de conciliação, que no rito ordinário são duas, o juiz do trabalho faz de forma verbal. Vocês estão lembrados disso, não estão? Pois bem, e aí nós teríamos a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. O que eu quero dizer para vocês, falarmos em processo do trabalho é falarmos que pela CLT houve a consagração de um único rito ou procedimento, que vem a ser o... Jimena, tu poderia gritar mais, que eu já fiquei surdo agora até então, não é? Então, faz leitura labial, não é, Bernardo? Olha aqui qual é o rito, hein? Colegas do EAD, né? Vou mostrar os colegas do presencial. Bem animados, que vão ser aprovados amanhã. Qual é o rito? Pessoal, colegas do IAD, vou mostrar. Qual é o rito? Qual é o rito? Qual é o rito? Jimena, eu não estudei, né, aquilo que eu deveria ter estudado, mas eu estou aqui, eu estou aqui. Bom, o que tu acha que eu devo dar como última olhada? Os meus materiais, aquelas 40 páginas de direito do trabalho, mais as 70 e poucas de processo, trabalho dá tempo. Mas, Jimena, não, então, desse momento até amanhã, desenvolvam algo que se conhece como fé. Não dá tempo mais para nada, não é isto? Tá, Jimena, mas fé em mim? Fé num milagre. Sim, porque se não se preparou, não estudou nada, veio aqui e não, meu Deus, eu não sei nada, que não é o caso de vocês, desenvolve e começa a rezar desde agora, né? Desde agora, certo? Desenvolver fé num milagre aí, tá? Pessoal, se direito do trabalho, as questões elas vêm acerca de remuneração, acerca de duração do trabalho, com algumas outras questões envolvendo aviso prévio, adicional de salubridade, que não são questões tão difíceis, basta que vocês se mantenham calmos e leiam, não vão fazer as coisas à moda Miguelão lá na hora, não é isto? Pois bem, o processo do trabalho vem nessas últimas provas, com questão certa acerca dos meios de provas, ônus de prova, que é um instituto tão importante no ordinário, né? A quem cabe provar o que no processo do trabalho, basta que a gente traga o artigo 818 da CLT. Quem alega deve provar. E nós devemos importar o artigo 333 do Código de Processo Civil, lembram-se? Para poder definir de quem é o ônus de provar. E lá no 333, inciso 1º do CPC, nós temos
cabe ao autor a prova de fato modificativo, não é isto? É isto, pessoal? Não. Hã? Não constitutivo. Então vocês cuidem, questões extensas acerca de quem deve provar o quê. Então cuidem. Se houver pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, de quem é o ônus de provar? Do empregado, sempre. Porque ele que está alegando a existência de relação de emprego. E o que mais? O inciso 1º do 333 do CPC nos diz: cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito. Quer dizer que se ele conseguir comprovar, ele estará constituindo um direito para ele. Qual o direito? De ter uma relação de emprego, certo? Em contrapartida, vocês cuidem que cabe ao empregador, conforme o artigo 818 da CLT, e também nós importamos o artigo 333, inciso 2º da CLT, cabe ao réu deles, que para nós é o empregador, a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito que o autor está tentando constituir. Jimena, ilustra com as últimas questões que caíram na primeira etapa. Se disser que a empresa está dizendo não, simplesmente negando, olha só, o ônus de prova permanece com o empregado, porque a empresa só negou. Ela não está trazendo o fato que vai impedir, modificar ou extinguir. Então, o ônus de prova permanece com o empregado. No entanto, inexiste apresentação de contestação por negação ou negativa geral, porque as empresas dariam risada. Tudo aquilo que foi alegado pelo empregado numa ação trabalhista, bastaria a empresa negar. Não merece prosperar o pedido. Mas não é assim que funciona. Quem for para a segunda etapa em trabalho vai verificar isso, vai vislumbrar isso. A empresa ela deve alegar o fato que impeça, que modifique ou que extinga a pretensão do autor. Então vamos um exemplo da questão que já caiu. A empresa nega o vínculo empregatício e diz: ele não era empregado, ele tinha uma relação de trabalho, ele era autônomo porque ele não era subordinado, pessoal. De quem é o ônus de provar aí? Da empresa reclamada. Está trazendo um fato que vai impedir a pretensão que é ter uma relação de emprego. Aqui eu chamo a atenção, vocês cuidem bem aí, pessoal, acerca desta chamada distribuição de ônus de prova. São questões extensas, mas são questões fáceis. Basta que vocês tragam conhecimento de vocês, não só no 818 da CLT, porque ele foi muito simples na década de 40. Cabe lá quem alega deve fazer aí a prova das suas alegações. E sim fazer distribuição com o inciso 1º do 333 para o nosso empregado, que o CPC chama de autor, e para o réu do CPC, que vem a ser o nosso empregador, que está ali no inciso 2º do 333 do Código de Processo Civil, certo? Feitas essas considerações, a banca de vocês não exige só conhecimento acerca do rito ou procedimento ordinário, que aí basta que vocês fizessem a leitura, como eu dizia ao longo dos encontros, do artigo 840 ao artigo 850, né? Nós temos lá do 840 ao artigo 850 da CLT a visualização de todo o rito ou procedimento ordinário. Agora, o que se mostra presente também nas questões de processo do trabalho é questão certa sobre o sumaríssimo, pessoal. E o sumaríssimo, ele foi criado e ele foi acrescentado em 2000, e aí foram acrescentados os artigos 852A ao artigo 852I da CLT. Para fazermos uma brevíssima revisão acerca do sumaríssimo. O que caiu nessas provas da FGV? Gimeno, o que já foi objeto a partir de 2008 que tu acompanha pela banca da CESP? E que tu acompanhou 10 anos atrás
quando a nossa seccional gaúcha elaborava a prova. Quais são as características peculiares do sumaríssimo? Valor de causa. Se a causa trabalhista ela comportar um valor inferior ou até 40 salários mínimos, esta ação trabalhista necessariamente tramita pelo sumaríssimo, não é isto? Se o valor de causa exceder os 40, vai tramitar onde, pessoal? No ordinário, certo? Que mais? Mas aí vem uma questão para vocês, e vocês estão lá para marcar assertiva, que a ação deve tramitar pelo sumaríssimo. Tu te atenta, tu vislumbra em face de quem essa ação trabalhista foi proposta. Por quê, hein? Por quê, pessoal? Porque tem entes que estão excluídos. O que eu estou falando? Parágrafo único do artigo 852-A da CLT. Estão excluídos do procedimento sumaríssimo quem? Memoriza, macete. Todos os entes da administração pública direta. União, Estados, Distrito Federal e municípios. E da indireta, só quem? Autarquias e fundações. Então cuidem para não perder questão fácil do sumaríssimo. Vislumbrem em face de quem esta ação trabalhista está sendo proposta. Porque cuidem o valor de causa, porque mesmo se o valor de causa for inferior aos 40 salários mínimos, que daí tu te atira a moda Miguelão para marcar que vai tramitar pelo sumaríssimo, tu vislumbra se não é em face de município, porque como há muitos anos atrás caiu, em face do município de Mirápolis, e aí tu tinhas que colocar o quê? Que a ação trabalhista iria tramitar pelo ordinário. Cuidem para não perder questões fáceis. Pois bem, acerca do sumaríssimo, cuidem a questão de produção de provas, pessoal. O número de testemunhas, que é questão clássica. No ordinário, até quantas testemunhas para cada parte? 3. No sumaríssimo, 2. Cuidem com esses detalhes, tá? Cuidem com esses detalhes. E aí eu pergunto, e haverá possibilidade no ordinário e no sumaríssimo da sentença do juiz do trabalho a interposição de recurso? E a resposta é sim. Então, se eu pudesse pontuar, direito do trabalho vem duração do trabalho, espécies de jornada de trabalho pela FGV nas últimas provas, e vem questões envolvendo remuneração. Alguma espécie de adicional salarial, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, o Instituto da Equiparação Salarial. E em processo do trabalho, o que nós encontramos? Questão certa de sumaríssimo, perguntando para vocês as peculiaridades do sumaríssimo, e 2 outros institutos, recursos trabalhistas e execução trabalhista. Tá? Acerca de recursos, lembrem-se da decisão do juiz do trabalho, é possível a interposição do primeiro recurso trabalhista, o nosso clássico recurso ordinário. Lembrando, prazo de interposição, prazo para interposição de todo e qualquer recurso trabalhista é um prazo uniforme de 8 dias. Quais seriam os recursos? Recurso ordinário, detalhe, o RO que está no artigo 895 da CLT em espécie, ele é cabível das decisões terminativas e definitivas, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Diferentemente desta decisão do RO, ser possível o que, pessoal? Artigo 896 da CLT, interposição do nosso recurso de revista. O recurso de revista, ele é possível só nos dissídios individuais. E muitas das vezes eles colocam o recurso de revista, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Cuidado, isto é o recurso ordinário. O recurso de revista é possível só em dissídios individuais. Lembrando, recurso de revista no prazo de 8 dias. E para quê, pessoal? Qual é a finalidade de um recurso de revista no nosso país?
uniformizar jurisprudência divergente entre tribunais. E esta divergência jurisprudencial, ela se dará entre tribunais regionais do trabalho, entre TRTs, ao interpretarem o que, pessoal? Uma mesmíssima lei federal, o que mais? Lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa, regulamento empresarial. Não ri que eu... Não ri. Amanhã tu vai rir, tá? O que eu tô mencionando para vocês? Isso vocês sabem. Não é, Bernardo? Me mente, então. Tá? Me mente para não me deixar apavorada. Pessoal, eu estou dizendo as alíneas A e B do artigo 896 da CLT. Recurso de revista, só se discute matéria de direito no recurso de revista. E eu pergunto a vocês, é possível o ius postulandi no recurso de revista? Não. Atentem-se para a súmula 425 do TST. O jus postulandi é possível no processo do trabalho, na justiça do trabalho. Menos aonde? E aí tu vai para a assertiva e te atira na assertiva A, que é possível o ius postulandi, a própria parte. Só que tu perde a questão porque tu não vislumbrou que espécie de ação. O jus postulandi, ele não é possível conforme entendimento jurisprudencial do TST, consubstanciado na súmula de número 425. Não é possível aonde, pessoal? Em mandado de segurança, em ação rescisória, em ações cautelares e nos recursos de competência do TST. Quais os recursos de competência do TST? Recurso de revista e recurso de embargos, aqueles embargos do 894 da CLT. Então, vê bem, o recurso de revista se busca uniformizar a jurisprudência. Os tribunais estão decidindo de forma diferente. Só que eles estão decidindo de forma diferente ao interpretação de uma mesmíssima lei federal. Os dois TRTs estão interpretando e decidindo de forma diferente, pessoal, a mesmíssima lei federal. Isso não é possível. E aí a parte, então, busca uniformizar esta decisão através da interposição do recurso de revista no prazo de 8 dias. Só que não só a interpretação de lei federal, lei estadual, convenção, acordo, como vocês podem vislumbrar onde? Na linha B do artigo 896 da CLT. E o que é o mais comum, hein? Interposição de recurso de revista quando? Quando a decisão do teu recurso ordinário foi diferente ao quê? A súmula do TST e violou de forma o quê, pessoal? Norma constitucional. Acabei de mencionar as alíneas A, B e C do artigo 896 da CLT. Lembrando a vocês, é possível interposição de recurso de revista no sumaríssimo? Hein? É possível? Sim, só que só naquelas duas hipóteses que estão previstas aonde? No parágrafo 6º do artigo 896 da CLT. Quais seriam as duas hipóteses? Quando afronta norma da Constituição e o que mais? E súmula do TST. Parágrafo 6º do artigo 896 da CLT. Cuidem, nas questões de processo de trabalho, cuidem se é produção de provas no ordinário ou no sumaríssimo. E se há interposição de recursos no ordinário ou no sumaríssimo. Certo, pessoal? O que mais? E execução trabalhista, hein? O que nós teríamos acerca de execução trabalhista? As questões exigem de vocês conhecimento literal acerca dos artigos lá do artigo 876 e seguintes da CLT, não é isso? O que nós teríamos sobre execução trabalhista, hein? Quais são as espécies de títulos executivos judiciais e extrajudiciais, não é isto? Quais são os títulos executivos judiciais? E aqui dá para fazer o link com processo civil.
sentença trabalhista transitada em julgado venha a ser um título executivo judicial por excelência. Mas aí vem para vocês a exigência de conhecimento acerca dos títulos executivos extrajudiciais. Dá para marcar que são os títulos executivos extrajudiciais do processo civil? Serão os mesmos por processo de trabalho? E aí tu te atira lá para cheque, nota promissória, cuidado. O que nós temos de títulos executivos extrajudiciais na execução trabalhista, pessoal, hein? O que nós teríamos? Lembram dos termos de ajuste de conduta firmados perante quem? O Ministério Público do Trabalho e o que mais? Aqueles acordos, as conciliações que são firmadas perante as CCPs, que aquilo acabou caindo por terra, certo? Na execução trabalhista, eu pergunto a vocês, existe uma fase preparatória a esta execução que dá-se início com a citação por oficial de justiça lá do artigo 880, pessoal? Nós temos a chamada fase de liquidação de sentença, que está lá no artigo 879, questões clássicas. Quais são as formas de liquidar uma sentença trabalhista? Tão somente por cálculos? Não. A liquidação trabalhista ela poderá ser feita por que formas? Cálculos, arbitramento e por artigos. Cuidem com isso. Cuidem acerca do parágrafo 2º do 879, que o prazo a ser aberto pelo juiz do trabalho é um prazo que é obrigatório ou uma faculdade do juiz? Hein, pessoal? É uma faculdade, lembram-se? E o prazo ele é sucessivo de quantos dias? 10 dias. Parágrafo 2º do artigo 879. Lembram-se? O juiz do trabalho, ele antes de homologar a decisão, que vem a ser a decisão de liquidação, ele pode abrir um prazo ou não para a manifestação das partes, né? E se ele não abre, o que acontece? Ele homologa esta sentença de liquidação, os cálculos, e o nome deste ato homologatório dos cálculos, se foi feito por cálculos, nomina-se de sentença de liquidação, mas que de sentença não tem nada, porque não põe fim à execução trabalhista. Comporta uma natureza jurídica de ser decisão interlocutória, né? Simplesmente ele vai dizer o que vai sofrer a execução. A sentença de liquidação é a decisão homologatória dos cálculos na execução trabalhista. Bom, aí o que acontece? No momento em que se tem a sentença de liquidação, nós temos início com a execução trabalhista, com a citação por oficial de justiça, artigo 880 da CLT. E aí eu pergunto, há possibilidade de outra espécie de citação? Sim, por edital, não é isto? Por mais que na prática, na execução trabalhista, se faça citação por AR. Esqueçam o que tem na prática. Falarmos em prova da OAB, falarmos no que está previsto na CLT. A CLT fez previsão de se citar o executado através de oficial de justiça ou através de edital, pessoal, certo? E aí eu pergunto para vocês, o que o executado deve fazer ao invés de fugir aí na prática? Ele deve pagar o que deve, pagando o que ele deve, nós teremos a extinção normal da execução, ou ele deve fazer o quê, pessoal? Se ele opta por não pagar? Garantir a execução. A garantia da execução trabalhista se dará de duas formas. Ou ele faz o depósito judicial da quantia, ou ele faz o quê? Ele nomeia bens à penhora, pessoal. Se ele não se coçar para garantir a execução através do depósito judicial ou nomeando bens à penhora, ele vai sofrer aquilo que está disposto no artigo 883 da CLT, que é a chamada penhora forçada. Ele sofre a penhora dos seus bens ou do seu bem. Dito isto, dessa garantia do juízo, através mesmo desta penhora forçada, o juiz abre um prazo de quantos dias?
para que esse executado possa se defender através da apresentação de algo que a CLT nominou de embargos à execução e que também este prazo será igual, correspondente, para que o exequente faça a impugnação destes embargos do executado. Prazo de 5 dias e que vocês estão cansados de saber lá do caput do artigo 884. Aqui eu chamo a atenção, tão somente com a apresentação disto que está disposto no 884, o juiz suspende a execução e ao suspender a execução ele vai decidir acerca dos embargos que foram apresentados e da impugnação do exequente a esses embargos. Tão somente destas decisões do juiz é que caberá a interposição de recurso. Qual recurso para o TRT no prazo de 8 dias? Agravo de petição, que está lá no artigo 897, a linha A da CLT, lembrando porque na linha B do 897 nós encontramos o agravo de instrumento. Qual é a finalidade do agravo de instrumento? Dos despachos que denegam seguimento a recurso principal. E prazo também de 8 dias, certo, pessoal? Depois de apresentado e decidido isto na execução, passa-se ao trâmite final, que vem a ser o ato da rematação na execução trabalhista, e aí que vocês devem ter vislumbrado lá o penúltimo, um dos últimos artigos da CLT, que vem a ser o artigo 888, e o ato de arrematação vem a ser a venda, a expropriação dos bens ou do bem do executado pelo Estado, para que possa se quitar a dívida do exequente. E lembrando o seguinte, pessoal, que essa dívida que o executado tem para com o exequente e que vai escoar nesse final e na execução trabalhista, esta dívida são os direitos trabalhistas que foram lesados a este exequente, que é o empregado lá na nossa anterior relação de emprego, certo? Então, aquela história, não dá para se entender o direito do trabalho de forma estanque, em apartado com o processo do trabalho. Porque o processo do trabalho nada mais é do que a dinâmica dos institutos do direito do trabalho. E aqui a dica: se não nos encontrarmos numa segunda etapa em trabalho, eu só tenho a dizer a vocês, para quem for para trabalho, compra hoje CLT da LTR organizada. CLT da LTR organizada. Surge esta CLT o ano passado e na mesma hora eu já comecei a entrar nas turmas indicando. A CLT da LTR da organizada, ao final de cada capítulo da CLT, já dispõe de todas as súmulas e OJs do TST e que vai servir de auxílio para vocês, porque na segunda etapa dá para se utilizar de legislação lá. E aí tu não precisa ficar procurando, tu já acha a resposta ali. Seja no artigo X, nas súmulas e nas OJs. E comecem o estudo de vocês já com ânimos de aprovação amanhã, lendo o penúltimo ou último capítulo do livro de doutrina de direito do trabalho, extinção do contrato de trabalho. Porque elaborar uma petição inicial trabalhista é postularmos pedidos. Quais? As verbas resilitórias. Quais? Aquelas que eu mencionei para vocês ali, certo? Então, o definidor para a segunda etapa em processo do trabalho não é o processo em si, e sim o conhecimento de vocês acerca dos institutos do direito do trabalho, certo? Feita essa breve revisão aí, tentando pelo menos relembrar os institutos, vou dizer a vocês o seguinte: aquilo que eu sempre me posicionei. A prova da OAB, pessoal, não vai determinar e não vai auferir de vocês aquilo que me parece ser o fundamental, o essencial para o ser humano, que é o seu caráter.
né? Então, não pensem que, Jimena, eu já estou indo para a terceira, para a quarta, para a quinta prova, para a 10ª prova, não importa. Isto não vai demonstrar que por vocês não terem conseguido ainda a aprovação, vocês não têm lá caráter, né? Sentimentos nobres e etc. Então me parece que essa prova, ela não é uma prova inteligente. Isso, quem teve aula comigo sabe que eu me posicionava sempre ao longo dos encontros. Me parece que tem mais um caráter pecuniário esta prova, né? Por que não se faz as inscrições gratuitas, né? Por que se cobra um valor X ou Y? Também não quero entrar no mérito. O que eu quero dizer para vocês que o mais importante no mundo tão sombrio que nós enfrentamos aí fora não é o que você tem, e não basta ter conhecimento intelectual se tu não tem nobreza de sentimentos, porque aí tu serás um tolo. Se tu adquirir tão somente conhecimento intelectual ao longo desta tua existência, quando tu estiver prestes a desencarnar, tu serás um verdadeiro tolo, como muitos que nós somos obrigados a conviver aí nos nossos cotidianos, os chamados pseudo-intelectuais. Aquelas pessoas que acham que só o conhecimento intelectual basta. Se não tiver caráter e tiver nobreza e bondade no coração, me parece que a existência ela foi perdida. Vocês me desculpem. E aí eu finalizo do fundo do meu coração, transmitindo para vocês que se mantenham calmos amanhã. Respirem fundo. Tenham frieza para enfrentar esta prova. Assim como muitas coisas na nossa vida nós temos que ter. Engolir seco, se fortalecer e ter frieza para enfrentar pessoas, mas pessoas com caráter bem duvidoso e também situações difíceis da vida, que são impostas para nos testar até mesmo o nosso caráter e o nosso coração bom para que ele se mantenha ou não. Então vou dizer para vocês, esta prova não vai definir quem vocês são, certo? E por mais que vocês detenham um amplo conhecimento intelectual, não seremos, e aqui eu me incluo, nada se não tivermos caráter e nobreza de espírito, certo? Aí me parece que a existência ela foi perdida. Então eu finalizo com uma frase que eu considero, se não a frase mais genial, dito por uma pessoa que não detinha o conhecimento acadêmico e muitas das vezes bobo que nós enfrentamos aqui na nossa humanidade. E que muitos brincam comigo, que está lá a minha citação no Face. Quem sabe pode, quem sabe pode. Quem ama pode muito mais. Chico Xavier, certo? Mantenham-se calmos e tranquilos. Para que conseguimos adquirir um pouco de sabedoria na nossa vida, nós temos que ir em busca de duas asas para alçar os maiores voos desta nossa vida, que é o quê? O conhecimento intelectual e sabedoria. E esta sabedoria nós alcançamos tão somente com conhecimento espiritual, certo? Senão, pessoal, me desculpem, a existência ela está perdida, certo? Um bom dia a todos e uma ótima prova amanhã, e nos encontramos aí em preparatórios aqui em outros lugares em segunda etapa, certo? Contem comigo sempre aí, mantenham-se calmos, tá?